Boa noite, irmãos, a paz do Senhor, amém? Estamos em menor número hoje, né? Um dia que se celebra o amor. Que bom que nós estamos aqui, né? Dia dos Namorados no Brasil. O Dia dos Namorados nos Estados Unidos é diferente, ele não celebra só esse amor homem e mulher, mas ele celebra o amor entre mãe e filhos, entre pais e filhos, entre amigos, né? E eu gosto demais da maneira que é abordado lá, apesar de ser altamente comercial como é aqui também, mas se celebra o amor, que hoje possamos celebrar o amor, não é? Amém? Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Isaías, no capítulo 36, vamos ficar todos de pé? Temos uns em pés e outros sentados. Isaías 36, nós vamos ler apenas parte de um versículo, a parte B do versículo 4. Nos diz assim: que confiança é esta que tu manifestas? Vamos repetir? Que confiança é esta que tu manifestas? É uma pergunta. Vamos lá em 2 Reis agora, no capítulo 18. Nós vamos ler de 1 ao 3 e depois vamos seguir essa leitura. Eu vou anunciando os versículos. E sucedeu que no 3º ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e 29 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Abi, filha de Zacarias. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Davi, seu pai. Versículo 5. No Senhor, Deus de Israel, confiou, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele, porque se achegou ao Senhor, não se apartou de após ele, e guardou os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. Assim foi o Senhor com ele, para onde quer que saía. Amém? Feche os seus olhos agora, coloca a mão no seu coração, ministra você na sua vida agora. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te adoramos, meu Deus, nós te bendizemos e nós reconhecemos o quanto o Senhor é amoroso para conosco. E nós queremos neste momento agradecer, Deus, por teu cuidado conosco, pelo privilégio de poder estar perto de ti, pelo privilégio de poder te louvar e te bendizer, de estar na tua casa. Nosso coração é grato a ti, Senhor, e nesta hora nós queremos te pedir uma bênção especial no nosso entendimento, no nosso discernimento. Nos dê, Deus, inteligência, para que possamos compreender aquilo que o Senhor quer falar conosco nesta noite. Meu Deus, eu me coloco diante de ti, Senhor, sabendo que de mim mesma eu não tenho nada para oferecer. Mas tenha misericórdia da minha vida e dos meus irmãos. Fala comigo, Deus, e fala através de mim. É o que peço a ti nesta hora, no nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar. Nós temos aqui no capítulo 18 de 2 Reis, uma descrição de quem era Ezequias. Ezequias foi filho de Acás, e Acás foi um rei ímpio, idólatra, descompromissado, corrupto. E vem o seu filho e assume o reinado de Judá com a idade de 25 anos. E a Bíblia diz que esse homem fez tudo diferente, porque ele se achegou ao Senhor. Ele depositou a confiança dele em Deus. E ele quebrou todos os ídolos, ele tirou do meio de Judá toda a idolatria. A Bíblia nos conta que apenas no 4º ano do seu reinado, o reino do norte
foi tomado, foi assolado pelos assírios, pelo rei Senaqueribe. E os capítulos 18 a 20 de Segunda Reis e os capítulos de 36 a 38 de Isaías vão falar do mesmo assunto. Vão falar desse rei assírio, do cerco deste reinado sobre Jerusalém, e vai contar como Ezequias foi capaz de lidar com a adversidade. Essa história registrada aqui, tanto em 2 Reis como no livro de Isaías, tem muito a nos ensinar nesta noite. Tem muito para falar conosco. E aqui nós encontramos um homem cuja descrição acabamos de ler, era um homem temente a Deus, compromissado com as coisas do Senhor. Um homem que obedecia às leis do Senhor. Era um homem crente, igual a mim e a você. Mas quando nós voltamos lá para o capítulo de Isaías, no capítulo 36, nós vamos dar aqui vamos encontrar aqui um relato de uma situação muito difícil, a qual Ezequias teve que enfrentar. Ele não teve como fugir disso. A Bíblia diz que este homem, ele é comparado a Davi. Ele é comparado na sua fidelidade e no seu amor ao Senhor. E eu gosto muito quando aqui diz, lá no versículo 6 do capítulo 18 de 2 Reis, nos diz que ele se apegou ao Senhor. Ele se apegou ao Senhor. E quando nós nos apegamos, é porque nós confiamos, não é assim? É porque nós entendemos em quem nós temos depositado a nossa confiança. E aqui hoje, nessa noite, eu gostaria de falar dessas duas coisas: confiança e relacionamento. Confiança e relacionamento são duas atitudes fundamentais para uma vida cristã vitoriosa. Diante dos problemas, diante das dificuldades que batem à nossa porta, se nós não estivermos apegados a Deus e a nossa confiança não estiver depositada nele, nós somos sucumbidos pelos problemas. Você concorda comigo? Somos sucumbidos. Aqui há um relato no capítulo 36, em que o rei da Síria manda um porta-voz em seu nome, e um porta-voz audacioso. Um porta-voz daqueles assim, ele chega, ele já vai lá começando, falou assim: olha, assim diz o grande rei, o rei da Síria, que confiança é esta que tu manifestas? Ele já começa desafiando este homem. E quando nós falamos em confiança, irmãos, se eu perguntar a cada um de vocês aqui, você confia no Senhor? Todos vão me dizer que sim, eu tenho plena convicção disso. Mas será que nós temos a confiança requerida pelo nosso Deus, no padrão de que o Senhor deseja de cada um de nós? Ou a minha confiança é transitória, ela é circunstancial? Eu confio, mas quando as dificuldades se avolumam, minha confiança fica abalada. A palavra de Deus nos fala lá no Salmo 125, capítulo 1, do que daqueles que confiam no Senhor. Eles são como o monte de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. É interessante como o salmista usa esta linguagem de figura aqui, essa comparação. Ele não compara o crente a uma árvore, ele compara o crente a um monte, a uma montanha. Por que ele não comparou essa confiança a uma árvore? A árvore, quando o vento vem, quando a tempestade é mais forte, ela tomba para um lado, ela tomba para o outro, e ela ainda corre o risco de ser arrancada
dependendo da força da tempestade. O monte não. O monte, o vento bate nele, de um lado e para o outro, mas ele está alicerçado. Ele não se move por causa das tempestades. E o salmista fala que aquele que confia no Senhor é como o monte. Irmãos, confiança não quer dizer que nós não tenhamos medo, que nós não tenhamos tristeza. Não é nada disso. Eu tenho certeza, se você ler todo o capítulo 36 e o capítulo 37, Ezequias teve medo, ele temeu pelo povo quando ele viu aquela imensidão do exército assírio estacionado na porta dele. E ele já sabia o que havia acontecido há 10 anos atrás com o reino do norte. Então ele sabia do poderio de fogo desse exército. Ele sabia do que esses homens eram capazes. Mas no capítulo 37, a palavra de Deus nos fala a partir do versículo 15. E orou Ezequias ao Senhor. Ezequias foi buscar de Deus o milagre que ele precisava. A Bíblia, irmãos, fala demais a nós sobre confiança. Do que é confiar no Senhor. E eu enumerei alguns exemplos só para avivar a nossa memória, para nós entendermos de que tipo de confiança nós estamos falando aqui nesta noite. A Bíblia nos diz que confiar no Senhor é ouvir Ele te dizer assim, olha, sai da tua terra, sai do meio da tua parentela e vai para um lugar que você ainda vai ficar sabendo depois. A Bíblia nos diz que confiar no Senhor não é fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me chamou. A Bíblia diz que confiar no Senhor é largar a capa que me autorizava a pedir esmola e seguir o caminho, aquele a quem me chamou. A Bíblia diz que confiar no Senhor é correr o risco de ser apedrejado quando portador de uma lepra fosse proibido de entrar no lugar público. Mas é correr o risco para poder chegar diante de Jesus e perguntar, se tu quiseres, tu podes me curar. Isso é confiar no Senhor, irmãos. Confiar no Senhor é ver o céu aberto na hora da sua morte e dizer a Deus, não impute a Ele, Senhor, este pecado. Confiar no Senhor é estar diante do sinédrio, estar diante dos seus acusadores, sendo ameaçado por pregar o Evangelho e você fazer a opção, antes me importa obedecer a quem? A Deus. Vocês estão entendendo que tipo de confiança o Senhor requer de mim e de você? Não é qualquer confiança. Para essa confiança, desse nível aqui que nós estamos falando, eu preciso de relacionamento com esse Deus. Eu preciso me achegar a Ele. Eu preciso me apegar a Ele. Eu preciso ter dentro de mim essa certeza de quem é por mim. A vida, muitas vezes, acontecem coisas que nos desestabilizam mesmo. Balança o nosso chão. Mas quando a minha confiança está depositada no Senhor, eu posso até tremer, mas eu não vou desmoronar, aleluias. Eu posso até tremer, mas eu vou continuar em pé, firme, esperando do meu Salvador o socorro. Porque eu sei que Ele é a minha rocha, Ele é o meu socorro, Ele é aquele que trabalha ao meu favor. Isto é confiar no Senhor. Todos nós, irmãos, passamos por altos e baixos na vida. Todos nós passamos por problemas difíceis, passamos por ataques bem
avolumados como este aqui que Ezequias estava passando. Os historiadores dizem que esse exército era de 28 mil homens. A história registra que Senaqueribe havia conquistado já todas as cidades fortificadas de Judá, toda a região em torno de Israel ali, já havia sido dominada por eles. Então, o que eles estão ali diante é de algo que parecia eminente de derrota. Não há o que fazer. O que eles estavam vendo ali era isso. Mas aí a palavra de Deus fala para mim e para você no dia de hoje. Nós não somos chamados para andar por vista, mas sim por fé. E aqui nós vamos encontrar um homem que era um exército sozinho, Ezequias. Eu queria parafrasear com vocês o diálogo entre o porta-voz de Senaqueribe e os homens que Ezequias manda ter com ele. Entendendo e lembrando que esse rei, Senaqueribe, era um homem poderoso, um homem imbatível até aquele momento. Ele começa esse diálogo, como eu já disse a vocês no versículo 4, perguntando: em quem você está confiando? Você não vai me dizer que você está confiando no seu Deus, está? Eu quero falar para vocês uma coisa: não se deixe enganar por Ezequias. Outros deuses já livraram alguém do rei da Síria? E ele vai listar um por um aqui. Ele vai listando um por um que foi caindo. E ele diz mais: não esperem porque o Senhor liberte vocês. Nós somos mais poderosos do que qualquer Deus. Ah, irmãos, esse homem não afrontou aqui nesta hora Ezequias. Ele declarou a derrota ali nesse momento. Ele afronta quem? Ao Deus dos deuses. A pergunta que ele faz ali é desafiadora. Ele pergunta logo: que confiança é esta? Eu vejo, sabe, irmãos, Ezequias e o povo, porque a Bíblia nos diz que o povo estava todo em cima da muralha, ouvindo essa conversa. E os emissários de Ezequias pedem a ele que não falasse na língua popular do povo, mas que falasse na língua diplomática, né? E ele se recusa, ele fala: não, eu vou falar para todo mundo ouvir mesmo. A intenção aqui era o quê? Era desafiar, era desanimar, era afrontar, era provocar mesmo desânimo naquelas almas. Essa era a intenção deste homem. E quando eles terminam, né, de ouvir todas as afrontas, foi algo tão terrível que ele chega a propor ao povo: se rendam. Se vocês tiverem 2.000 homens para montar em 2.000 cavalos, eu dou os cavalos de presente para vocês. Se rendam que eu vou levar vocês para um lugar, numa terra fértil, cheia de milho, de vinho, de pão. Vão para lá, ou vocês querem ficar aí bebendo a própria urina, porque a água estava cercada por eles. Eu vejo, nos dias de hoje, muitas pessoas sendo afrontadas assim pelo diabo. Porque Satanás mudou, irmãos? Ele é o mesmo. Eu vejo esse Senaqueribe, a personificação de Satanás, e Ezequias, a personificação do crente. Satanás confrontando o crente. Quando o crente, irmãos, passa pela prova, e às vezes a prova é muito grande, Satanás começa a dizer: ué, mas você não é crente? Você não é um homem, uma mulher de oração? Você não é comprometido com Deus? Você não é obediente a Deus?
e agora você está nessa situação, vira as costas para esse Deus, você vai ver o que eu vou te oferecer. A vida vai ser muito mais fácil, mais alegre. É esta proposta que Senaqueribe está fazendo para este povo. Nós temos que tomar muito cuidado, porque vozes contrárias se levantam todos os dias para nos desanimar, para nos atingir, para nos abater. Estes emissários de Ezequias vão diante de Ezequias, rasgam as suas vestes, se sujam de cinzas, como sinal de humilhação diante de Deus, e relata tudo o que estava acontecendo. Olha, a mensagem que ele mandou foi essa. O que ele nos disse é isso. Ele falou assim, assim, assado. Quando Ezequias rasga suas vestes também, joga cinzas na sua cabeça e vai orar ao Senhor, a oração de Ezequias é essa: ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que habitas entre os querubins, tu és o Deus, tu somente, de todos os reinos da terra, tu fizestes os céus e a terra. Inclina ao Senhor os ouvidos e ouve. Abre, Senhor, os olhos e olha, e ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele mandou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, Senhor, que os reis da Síria assolaram todos os países e suas terras, e lançaram no fogo os seus deuses, porque deuses não eram, senão obra de mãos de homens, madeira e pedra, por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra conheçam que só tu és Senhor. Aleluias. Se nós continuarmos lendo, este relato, nós vamos ver que Senaqueribe foi destruído, foi derrotado. Passou-se um tempo depois, Judá foi levado cativo, mas por outro reino e por outro rei, não por este. Havia aí, quem está fazendo o módulo de monarquia, havia aí um motivo desse tratar de Deus com o povo de Judá, que não vem ao nosso caso agora. Hoje eu quero falar sobre isso, confiança. Ezequias tinha sua confiança depositada no Senhor. E quando o povo ali em cima daquela muralha ouve todas estas afrontas, Ezequias diz ao povo: se calem, não diga nada, não responde nada. Está lá no versículo 21 do capítulo 36. Irmãos, na nossa vida, diante das afrontas, às vezes o mais sábio é se calar. Não é coisa fácil, mas nós temos que aprender que a melhor solução é se calar. Até porque eu entendo que quando eu sou afrontado e eu não me calo, quando eu estou sendo testado na minha fé e eu tento responder na mesma altura do outro que está me afrontando, eu estou dizendo que a minha confiança não está em Deus. A minha confiança está no meu argumento, na minha força, na altura da minha voz, não é assim? E aqui não. A palavra de Deus nos fala em Provérbios 11, 12, que o sábio e prudente, ele faz o quê? Ele se cala. Ele se cala. E foi isso que Ezequias ordenou ao povo: fique calado. Nós vamos buscar resposta em quem? É no Senhor. Nós vamos orar. Como foi dito aqui na abertura deste culto, lá no capítulo 9 de Lucas. Capítulo 9 ou capítulo 11? Confundi agora. Aquele que bate a porta, aquele que busca, aquele que pede, ele encontra, ele recebe. É na oração que nós encontramos a resposta que nós necessitamos. E hoje, irmãos, o desafio do crente, eu posso dizer que é o desafio diário do crente,
é manter, né, as nossas palavras e ações em conformidade ao Deus que nós servimos. Como é desafiador. Diariamente nós somos testados a manter as nossas atitudes e as nossas palavras coerente com aquilo que Deus nos chama a fazer, com aquilo que Deus nos ensina, com o exemplo maior da nossa vida, que é Jesus. O inimigo nos cerca e tenta nos destruir de uma maneira como aqui aconteceu. Ele sabe o idioma, ele sabe a maneira como falar ao nosso coração. Ah, como ele sabe aquilo que me desagrada, ele sabe aquilo que me entristece, aquilo que me ofende. E se eu não estiver atenta a isso, eu acabo caindo nessas ciladas, nessas armadilhas. Hoje, irmãos, o Senhor me chama e chama você também a confiar, a não andar por vistas, mas andar por fé. Eu não sei qual é a circunstância da sua vida, mas só de você ter adentrado por aquela porta hoje e vir buscar do Senhor a solução e o milagre que você necessita, eu creio, irmãos, a vitória está pertinho para chegar. Creio plenamente nisso. A oferta de Senaqueribe era tentadora? Era. Mas nós temos que tomar muito cuidado com os pratos de lentilha que Satanás nos oferece. O fim dessa oferta era a morte. Era a morte. Se Ezequias não tivesse demonstrado com a sua própria vida a confiança que ele tinha no Senhor e o relacionamento que ele tinha com o Senhor, Jerusalém tinha sido sucumbida por este exército. E nesta noite eu quero te falar uma coisa, meu querido. Que você seja como Ezequias, que você seja exemplo de confiança em Deus, que a sua vida seja a resposta diária de confiança e de intimidade com Deus. Hoje eu recebi um post falando das porcentagens de como as pessoas se chegam a Jesus, como elas conhecem Jesus. E é muito pequeno e vai aumentando o maior número de vidas alcançadas por Jesus é através dos amigos, dos familiares. Isso nos fala de quê, irmãos? De relacionamento. Que a sua vida possa impactar a vida da sua família, dos seus amigos, e por onde você passar, as pessoas possam ver em você um homem e uma mulher de Deus, um jovem de Deus, alguém que possa ser referência na vida daqueles que estão precisando de uma ajuda e de um direcionamento. Ezequias foi este homem para o povo de Judá. Ezequias era referência de temor e de intimidade com Deus. Em nenhum momento este homem vacilou. A Bíblia fala que aonde ele ia, o Senhor era com ele. E aqui muitos podiam dizer aqui no capítulo 6, com o cerco de Senaqueribe: cadê o seu Deus, Ezequias? Cadê o seu Deus? Em nenhum momento nós vamos ler no relato da vida deste homem que ele desistiu da sua fé, que ele perdeu a sua confiança no Senhor. Em nenhum momento. A oração dele nos mostra isso. Que nós possamos, irmãos, estar muito atentos às nossas palavras. Eu sempre acreditei que quando eu falo de fé, eu gero fé, tanto no outro como em mim mesmo. Quando eu falo de esperança, eu gero esperança no outro e gero em mim também. Porque as palavras são como sementes e elas brotam. Se nós não cuidarmos do terreno que é o nosso coração, quando somos desafiados com estes tipos de questões, com estes tipos de palavra, de desânimo, de escárnio a respeito da nossa fé,
nós podemos esmurecer. Mas que hoje, nesta noite, independente da circunstância que você esteja vivendo, você seja revestido da paz, da glória de Deus, que você seja fortalecido no nome de Jesus, para resistir às afrontas de Satanás, seja ela qual for na sua vida, seja qual for a situação que você esteja passando, que você seja forte o suficiente para resistir e cantar o hino da vitória. Amém? Vamos ficar de pé no nome de Jesus. Assim como Senaqueribe foi diante de Deus apresentar as suas questões, as afrontas às quais ele estava sofrendo, que nós hoje possamos fazer isto também. Que nós possamos apresentar ao Senhor aquilo que nos trouxe aqui. Qual foi o motivo que me trouxe aqui? Qual foi o problema? Qual foi a dificuldade que eu necessito da intervenção do Senhor? Talvez o seu problema para mim seja pequeno, mas para você ele é grande. Uma coisa eu quero te dizer nesta noite: o Deus que eu creio não tem problema pequeno e não tem problema grande. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais aquilo que você veio buscar. Você crê nisso, meu querido? Então busque do Senhor agora. Senhor nosso Deus, eis aqui, meu Deus, a tua igreja que te ama, Senhor. A tua igreja que tem professado a sua fé em ti, depositado a sua confiança e a sua esperança no Senhor. Meu Deus, nesta noite eu quero apresentar cada um dos teus filhos. Meu Deus, o Senhor conhece a necessidade deles. O Senhor sabe aquilo que tem afligido, aquilo que tem doído no coração dos teus filhos. O Senhor conhece a situação de cada um, as vozes que cada um tem ouvido. E nesta noite, Deus, eu quero lhe pedir, inclina teus ouvidos à petição dos teus filhos, dê ordem aos teus anjos a favor da vida dos teus filhos. Basta uma palavra tua, Senhor, para que a situação seja transformada. Meu Deus, nós queremos confiar no Senhor a cada dia mais. Quando olhamos para a tua palavra e encontramos aqui tantos registros de homens que confiaram em ti, apesar de, e experimentaram, Deus, do teu poder e do teu milagre. Nós ficamos maravilhados, porque sabemos que o Senhor pode fazer a mesma coisa na nossa vida, que o Senhor pode fazer até mais do que foi feito ali por cada um de nós. Por isso, Deus, abra os nossos olhos espirituais nesta noite. Queremos contemplar o teu mover e o teu agir. Tira os nossos olhos das circunstâncias, Deus. Queremos estar com os nossos olhos postos no Senhor, de onde vem o nosso socorro. Aleluias. Fortalece, Deus, cada um dos teus filhos. Ajude-os a perseverar neste propósito. É o que eu te peço, certa da vitória. E te agradeço no nome de Jesus. Amém.